Com certeza que o Rossi é um jogador importante e já o provou, principalmente nos últimos anos. Gente, o goleiro do time grande vai até falhar eventualmente, mas não pode falhar jogos seguidos. Não pode falhar toda hora. E aí não adianta fazer várias defesas. Um resultado muito bom para o Flamengo nas circunstâncias, até antes mesmo do jogo, na outra rede social, gravei um vídeo mais cedo, dizendo que o empate seria bom. Ah, mas o Palmeiras empatou ontem. Pois é, o Flamengo manteve a distância. Se você considerar que o Flamengo jogou muito desfalcado, num ambiente onde normalmente ele não vai bem, né? Já foi pior, mas não vai bem. Com problemas, com desfalques, vindo de uma eliminação na Copa do Brasil, conseguir um empate seria interessante, ainda mais depois de novamente o Rossi falhar. Novamente o Rossi falhar. Ah, mas ele fez defesas. Gente, o goleiro do time grande vai até falhar eventualmente, mas não pode falhar jogos seguidos. Não pode falhar toda hora. E aí não adianta fazer várias defesas. Ele tem que fazer várias defesas e não falhar, não tomar gols bobos. Tomou mais um. Tomou um contra a Vitória, uma falha dupla, né? Saída de gol, depois a bola passando sobre o seu braço esquerdo. E agora tentou encaixar uma bola que era para rebater e acabou a bola indo para dentro do gol com 10 minutos. Isso condiciona o jogo, mexe com a estratégia da equipe e prejudicou bastante essa falha do Rossi. Depois ele fez defesa e tudo que é para lá, é para isso que ele está lá. Repito, goleiro do time grande não tem essa de falhou um gol, compensa. Não compensa. Não compensa. Ele tem que ser mais preciso. Uma falha eventual, ok, 2 jogos seguidos, jogos fora de casa, um deles custou a eliminação. Não fosse aquela falha, pelo menos os pênaltis, o Flamengo disputaria com a Vitória, talvez não fosse eliminado da Copa do Brasil. Ah, mas a Copa do Brasil não é prioridade? Sim, mas você não quer ser eliminado. Você quer disputar da maneira que for possível, com o time que puder colocar em campo, poupando jogadores, ok, mas quer tentar avançar. E dava para avançar, evidentemente. Então, acho que a questão do Rossi tem que ser muito discutida, né? Até porque o senhor José Boto, na sua gestão, contratou o goleiro Andro, que não joga. Então, o que acontece? O Andro não é goleiro do Flamengo, não tem cacife para jogar no Flamengo, por que contratar? Porque dá uma chance para o rapaz, então, para ver do que ele é capaz, né? Enfim, já a coletiva do técnico Leonardo Jardim, vamos acompanhar aqui atentamente, ver o que o técnico do Flamengo tem a dizer. Eu, pessoalmente, achei que o resultado foi bom, a atuação nem tanto. É verdade que muito comprometida por esse gol sofrido logo aos 10 minutos, um gol, uma bola totalmente defensável, uma falha do goleiro Rossi, o Flamengo ficou condicionado ali, já jogando em desvantagem no placar, mas teve boas oportunidades de empatar, embora tenha finalizado bem menos do que nos últimos jogos, muito aramidício para variar. Chegou ao empate, depois passou ali um perrengue, com bolas nas traves e tal, mas conseguiu sustentar ali um empate que foi um bom resultado nas circunstâncias, né? Como já dizíamos antes do jogo, depois do jogo, mais ainda foi um bom resultado. O Flamengo não permitiu que o Palmeiras abrisse vantagem, continua a mesma distância. E você pode observar que desses 3 jogos, o Flamengo jogou 2 fora e 1 em casa. Em casa, contra o Vasco, e nem em casa, um campo neutro, né? Mando do Flamengo, mas como vai acontecer no segundo turno. Aí vai ser campo neutro também na prática, porque o mando é do Vasco, mas as 2 torcidas presentes são Maracanã. Depois venceu o Grêmio, agora empatou com a equipe do Atlético Paranaense. Então, 3 jogos, 2 fora, o Flamengo conseguiu marcar 5 pontos. O Palmeiras, nesses 3 jogos, 2 em casa contra o Santos, que é a zona de rebaixamento, estava na zona de rebaixamento, né? Não está mais, mas estava. Remo, que luta também para sair da zona do rebaixamento, e o Cruzeiro, que aí já é um outro nível, né? O Cruzeiro está na posição na tabela que não traduz a realidade da sua equipe, né? Que é muito melhor do que isso. O Palmeiras fez 2 em casa, 1 fora, e marcou 3 pontos apenas. Então, foi um recorte interessante. O Flamengo conseguiu, jogando mais jogos fora de casa do que em casa, em relação ao Palmeiras, conseguiu pontuar. E agora enfrenta o Palmeiras numa situação em que, se ele vencer, fica na dependência de uma vitória no jogo atrasado contra o Mirassol. Se fosse agora, né? Vai ser só depois da Copa, não tem data definida, para ser o líder do campeonato. O mais importante nesse momento, para os 2 candidatos ao título, né? Na verdade, hoje os candidatos são esses 2, não sabemos se outra equipe vai conseguir desafiá-los. Um não perder contato com o outro. Quem está à frente manter a liderança e abrir vantagem. Quem está atrás tentar perseguir até a parada da Copa do Mundo para depois tentar, quem sabe, uma reação e alcançar a ponta da tabela no momento decisivo, que é na reta final do campeonato. Então, é isso, né? O campeonato muito disputado, muito parelho, né? Na disputa entre as 2 equipes. E vejamos aí o que vai dizer o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, que daqui a pouco vai conversar com a imprensa, lá em Curitiba, onde o Flamengo, repito, empatou com o Atlético, o gol do Pedro, agora artilheiro isolado do campeonato, né? Em 1-1, repito, um bom resultado nas circunstâncias para a equipe carioca nesse confronto de rubro-negros lá na capital paranaense.
Muito bem. Daqui a pouco, então, a coletiva do técnico Leonardo Jardim. Estamos aguardando. O Trend agora, falando que a prova de que esses times dão a vida contra o Flamengo foi o resultado de hoje. Bragantino e Vitória. Derrota do Vitória. Por que será? É claro, a mobilização é outra. Contra o Flamengo, jogo de mata-mata. O Flamengo tem que saber encarar isso. Não adianta ficar nessa coisa, todo mundo dá vida contra o Flamengo. Você acha que contra o Real Madrid os caras jogam como jogam contra os times pequenos? Contra o Barcelona? Contra o Bayern? Perdem a maioria das vezes, perdem, mas os caras se mobilizam também. Contra os adversários mais poderosos, há uma grande mobilização. Isso é natural também. O Burnley está rebaixado, amanhã vai jogar com o Arsenal. O Arsenal pode dar um passo decisivo para ser campeão inglês depois de 2 décadas. Você acha que o Burnley amanhã joga como? Mesmo rebaixado? Vai jogar de outra maneira, vai tentar tudo. Pode até tomar uma goleada, mas vai motivado. É uma chance até dos jogadores conseguirem chamar a atenção positivamente, quem sabe conseguir um contrato no clube de primeira divisão na próxima temporada. Isso é do jogo. O Leonardo Claudino achou o resultado relativamente bom, preocupa mais o time fazer poucos gols e sempre vulnerável atrás. Eu concordo, esse é um problema muito sério, a gente fala sobre isso já há algum tempo. O Michel Fernandes com a gente também, o Lucas Moraes defende que o Rossi vá para o banco, o Sexta Rocha, Alessandro Danilo na seleção, piada na opinião dele, é homens de confiança, né? Não é pelo nível do futebol que está jogando, e pela carência nas posições de lateral, né? Porque o Danilo está indo porque também joga de lateral, não é só porque joga de zagueiro, ele está indo porque ele joga em mais de uma posição e é um cara de confiança do técnico. Deus, não é com essa conversa de que é roubado, que compra, não. Se tiver uma prova, você manda para cá, tá? Ou manda lá para dar um tempo. Patético esse negócio do torcedor ficar especulando, levantando teorias conspiratórias sem nenhuma prova, coisa mais infantil, até grave isso aí. O Luiz fala que o Flamengo foi roubado, realmente teve situações ali que o Klein foi muito mal, né? A expulsão do Danilo foi bizarra, não houve nada. O Viveiros é um atacante que ele busca muito contato, ele é um tremendo cavador de falta de pênalti, ele cavou ali uma falta que nem houve. E foi marcado uma falta, dando um cartão amarelo, um segundo para o Danilo, que não fez rigorosamente nada. Achei um absurdo a expulsão do zagueiro. O Leandro Martins também criticando o Rossi, e falando por isso que o Rossi não é convocado. Gente, vou explicar uma coisa para vocês. O Rossi não é convocado, não é por isso. Porque ele não é goleiro da seleção argentina, e ele esteve uma vez na seleção principal, em 2021. Foi convocado, não jogou. O Rossi não é convocado, ele não é goleiro da seleção da Argentina. Tá? Ele não é convocado, ele não é cotado para ser convocado, não era no Boca, não era no Flamengo, foi uma vez só e não jogou. Não tem nada a ver com seleção, entendeu? O técnico Scaloni acha que tem goleiros melhores do que ele. Ele é um bom goleiro? Ele é um bom goleiro. Dá para conseguir coisa muito melhor que ele? Não sei, não é fácil não. Qual o problema do Rossi? A presunção do jogo com os pés, que às vezes coloca o time em risco, e agora está numa fase que ele está falhando com as mãos também. Mas eu acho que está na hora do André ser testado. O André tem que ser testado. Foi contratado para quê? Por exemplo, jogo com os Estudiantes. O Flamengo deverá ganhar os pontos do jogo contra o Independiente Medellín. Um empate contra os Estudiantes, se ele ganhar esses pontos, garante a primeira colocação. A classificação está nas mãos. Vamos com o André, então. Vamos lá. Pode dizer o técnico. Vai com o André. Bota o André no gol. Jogo internacional, Libertadores, Maracanã cheio, né? Time argentino, jogo internacional, gente. É um bom teste para ele, para ver do que esse goleiro é capaz. Porque um dia o Rossi se machuca, é suspenso, ele vai ter que entrar. Se o Rossi sente uma lesão quarta-feira, no sábado contra o Palmeiras é o André que vai jogar. Esse jogo é um jogo ideal para você testá-lo. Porque botar também não jogou contra o Vitória na Copa do Brasil, que era uma oportunidade, nenhum dos 2 jogos, então agora é uma oportunidade, tem que saber do que esse rapaz é capaz com a camisa do Flamengo. Até agora foram poucas aparições, não é possível fazer uma avaliação. Então, se contratar um goleiro, para que contratar um goleiro? Ou então trouxesse um goleiro de um maior calibre, mesmo que fosse mais veterano, que pudesse brigar pela posição e ser de fato uma sombra para o Rossi, porque ele não tem sombra, né? Não tem sombra, está muito à vontade, muito confortável, isso é muito ruim. É muito ruim. A não ser que você tenha um goleiro incontestável, acima da média, aquele cara, você fala, cara, o segundo goleiro é um bom reserva, esse titular ninguém mexe, mas não é o caso, o Rossi não está nesse nível, tá? Não está nesse nível. Cara, o goleiro tem que ter reflexo ali, o goleiro de nível do Flamengo tem que ter para rebater aquela bola. Tentou encaixar, quando veio enviesada, rebate para o lado, dá um tapa para o lado, bota para escanteio. Pô. Leandro Medeiros também com a gente aqui, falando que o empate não foi ruim. E o Léo Farias, acho que o De La Cruz tinha que ser o primeiro a sair. Ele nunca joga, nunca está à disposição, não joga aqui, não joga ali, não joga na altitude, não joga no plástico, não joga não sei aonde. É complicado, né? Concordo, mas a questão não é essa, né? De mandar o cara embora. Teria que alguém se interessar pela contratação do jogador. Está aí o técnico Leonardo Jardim, que vai começar a falar, e vamos aqui aguardar aqui o que tem a dizer. Vamos botar ele para falar. Já está posicionado, Leonardo. Uma vez. Aqui o centro aqui. O Flamengo deu uma melhorada do primeiro tempo para o segundo tempo.
O desempenho melhorou um pouco, conseguiu empate, mas a sensação que fica é que o Flamengo escapou de perder hoje, que conquistou um ponto pelas chances que o Atlético teve ali, o Rossi, que falhou no primeiro gol, mas depois ele salvou ali o Flamengo em 3, 4 defesas, teve bola na trave. Não foi o melhor jogo assim que você esperava do Flamengo? Todos, tentar responder a essas 3 ou 4 perguntas. Sabíamos já a priori que ia ser um jogo difícil. Nos últimos 30 encontros aqui neste estádio, o Atlético ganhou 16, 9 empates e só 5 vitórias do lado do Flamengo. Já sabemos do jogo, também sou da mesma opinião. A nossa primeira parte não foi a melhor, fomos muito passivos, fomos pouco pressionantes. Foi uma das coisas que retificamos no intervalo. Queríamos uma pressão mais alta, mais atividade, mais dinâmica. A justificação de ter 7 jogadores de fora que habitualmente jogam não era razão para esta apatia inicial, e corrigimos isso no intervalo e acabamos por valorizar este ponto, jogando, na minha opinião, muito melhor que o adversário na segunda parte. Você está a falar aí das defesas e da bola na trave, mas essa bola está fora de jogo. Essa bola está fora de jogo, é uma partida de fora de jogo que cria depois 2 ou 3 situações na mesma jogada. O Arte não marcou, porque acabou por não ser gol, mas se fosse gol ia ao VAR, ia ser anulado. Por isso, em termos gerais, acho que sim, primeira parte abaixo, segunda parte melhor, fomos mais pressionantes, conseguimos dificultar o jogo do Atlético e criámos 2 ou 3 boas situações de finalização que acabamos por não o fazer. Por isso acho que o empate acaba por justificar, principalmente na segunda parte. Aqui. Jorginho, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Até o Lai aqui citou a questão do Rossi. Ele é um jogador consolidado no Flamengo, muito importante na conquista da Libertadores ano passado, fez até defesas importantes hoje, mas é o segundo jogo consecutivo que ele falha, a meu ver, de maneira grave. Quando o técnico entra nessa questão e de repente conversa com o jogador, com o goleiro, que é uma posição diferente, para tentar entender como é que ele está se sentindo, confiança, enfim, por favor. Com certeza que o Rossi é um jogador importante e já o provou, principalmente nos últimos anos aqui no Flamengo, e que acreditamos nele. E também não vamos esconder que nos últimos 2 jogos teve 2 intervenções um pouco infelizes, mas isso não deixa de nós termos a total confiança nele, porque acreditamos que vai ser momentos isolados e que no futuro já próximo ele vai voltar outra vez ao seu nível. Ele tem o apoio e o carinho de toda a gente. Em termos de trabalho também continua a trabalhar e a dedicar-se, por isso são episódios que eu acredito que sejam isolados e que ele vai voltar outra vez à sua melhor forma. Boa noite, professor, aqui, Marcelo Xavier, da Rádio Trio de Ferro. Durante a partida de hoje, você teve alguns desfalques para a partida, né? Como, por exemplo, o próprio Jorginho e também De La Cruz, Arrascaeta ali no meio de campo, que a gente sentiu um enfraquecimento da equipe nessa questão. Eu queria saber como que você avaliou esse primeiro tempo da equipe e essa dificuldade em conseguir criar situações ofensivas de perigo. E no segundo tempo, qual foi a alteração tática? Porque a partir do segundo tempo pode-se notar que a equipe do Flamengo conseguiu ir mais para cima, como você mesmo falou, foi melhor. E o que foi feito alterações nesse segundo tempo para que a equipe conseguisse ser mais ofensiva? Como disse anteriormente, o nosso meio campo foi extremamente mexido, não é? Estamos a falar do Eric, estamos a falar do Everton, estamos a falar do Jorginho, estamos a falar do Arrascaeta, que são os jogadores que normalmente começam ou são jogadores importantes na manobra da equipa. Não começaram, mas isso não é um fator que leva a condicionar o jogo da primeira parte. Eu disse aos jogadores ao intervalo, eu não quero saber quem é que falta, eu quero saber a quem está presente e como é que vamos jogar.
E não é com esta passividade que vamos jogar. Temos que ser mais agressivos, temos que ser mais ativos. E a segunda parte começa. Os primeiros 2 minutos não começamos bem, mas a seguir começamos a acertar, melhoramos o jogo e as substituições a seguir ajudaram também a meter um pouquinho mais agressividade ofensiva, quer sem bola, quer com bola, e por isso é que o Flamengo cresceu muito na segunda parte. Cidão Marina Litoral News. Tem vários jogadores do Flamengo nas prévias das seleções, só na seleção brasileira são 7. E hoje o técnico da seleção veio acompanhar o jogo. Você acha que, pela ansiedade que é normal de um jogador, né? A gente imaginar um jogador poder ser convocado para uma Copa, quem já foi e quem não foi, com certeza deve mexer muito com a cabeça do atleta. Você acredita que isso pode ter tido alguma influência nessa atuação abaixo da equipe hoje? Ou não? Obrigado. Não, eu acho que não pode servir de justificação a nossa primeira parte em relação às seleções. Mas com certeza também sou da opinião que uma Copa do Mundo, por muita parte dos jogadores, é jogada uma vez na sua carreira. E alguns deles, com certeza, que estão, em termos emocionais, à espera que seja dado o veredicto e se vão ou não vão. E isso pode criar uma certa ansiedade. Só pode dizer ao contrário quem nunca viveu o futebol ou quem nunca viveu por dentro estes acontecimentos. Com certeza que não é só na seleção brasileira, mas é nas outras seleções. Eu tive a felicidade toda a minha vida de trabalhar com jogadores internacionais. Na altura de Mónaco tinha muitos jogadores da seleção francesa, da seleção portuguesa, mesmo no mercado árabe tinha muitos jogadores internacionais, do Qatar, dos Emirados, e sempre que existia uma grande competição, eu senti às vezes algumas situações não meter o pé, porque é um lance que pode haver uma lesão e algumas situações isso pode levar, mas é isso que a gente fala com os jogadores e tenta motivá-los todos os dias. Eu costumo dizer, está mais fácil de solucionar um jogador que não mete o pé do que aquele que mete o pé. O que mete o pé normalmente lesiona-se menos. O que não mete às vezes está mais receptivo a uma lesão. Hoje, como eu já disse, aquela entrada quer do Alex, quer do Paquetá, vamos ver a situação deles dois porque as marcas são bem visíveis. Ok, foi essa a entrevista do técnico Leonardo Jardim, né? Nada muito especial, enfim. Perguntas sobre seleção brasileira, né? Acho impressionante assim como as pessoas ficam. Parece que o mundo quer saber de seleção. Gente, o torcedor quer saber do seu time. Se eu coloco nessa chamada aqui, vamos falar da convocação. Temos aqui mais de 11.400 pessoas, aparelhos conectados. Nesse momento não vem ninguém. Vem a meia dúzia para falar do Flamengo. Ou coisa parecida. Porque o clima do jogo, o jogo acabou agora, né? Enfim, complicado.